Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Hoje nós vamos, dentro aí da nossa disciplina de raciocínio clínico, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa conduta frente, como é que a gente aborda o paciente diabético quando ele é hospitalizado, né? O que a gente faz quando o paciente é hospitalizado e tem diabetes, e esse diabetes, por exemplo, está complicado, que é o nosso caso, né? O doente fez diabético, fez uma infecção ali com gravidade e foi hospitalizado para tratar, né? Então, o que a gente faz com esse modelo de paciente? Para que a gente possa chegar lá, a gente vai falar um pouquinho, né? O nosso paciente é diabetes tipo 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a conduta num paciente com diabetes tipo 2, né? Essa conduta no paciente com diabetes tipo 2, ela, num primeiro momento, eu estou me referindo de uma maneira geral, como que a gente aborda o paciente com diabetes tipo 2, a nível ambulatorial, né? A nível de consultório, né? O que a gente faz, né? Quais são as principais atitudes que a gente toma para controle, né, de parâmetros ali relacionados ao diabetes que a gente vai falar. A glicemia, hemoglobina glicosilada, né? E também vou falar, ao final, sobre o controle do paciente que é hospitalizado com diabetes e com complicações relacionadas ao diabetes. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. E vamos lá. Espera um instantinho. Não é essa aula. É essa aqui. Muito bem. Estão vendo o slide? Sim, professor. Sim, professor. Então, vamos lá.
nesse primeiro momento, eu estou falando das intervenções terapêuticas no diabetes tipo 2, isso vale para a abordagem do paciente a nível ambulatorial, né? Quais são as medidas que eu tomo para controle da glicemia num paciente com diabetes tipo 2, né? A gente vai falar principalmente do que a gente chama de terapias bem validadas. Essas terapias bem validadas são aquelas que são comumente utilizadas, né? Há uma atitude que nós vamos ter sempre com esses pacientes, né, com diabetes tipo 2, a partir do momento, por exemplo, que o diagnóstico é feito, né? A gente chama de modificações de hábito de vida, ou MEV, modificações de hábitos de vida, né? Ou de estilo de vida, né? Por isso que tem essa siglazinha de MEV, né? Modificação do estilo de vida. Isso inclui três itens, né? Como frequentemente esses doentes com diabetes tipo 2 também são pacientes obesos, então está colocado ali, perda de peso na ocorrência da obesidade. Quer dizer, o estudante tem peso, tem obesidade, medidas vão ser tomadas para que haja diminuição do peso. Já falei, um dos principais mecanismos ali da gênese do diabetes tipo 2 é a resistência insulínica relacionada à obesidade. Junto com isso, fazer uma dieta apropriada, né? Então, isso pode incluir, né, uma dieta balanceada, diminuindo a ingestão de carboidratos, né, com percentual, também já vou mostrar também, e o combate ao sedentarismo, que é a atividade física regular. Então, o paciente deve ter uma atividade física regular, que ele faça ou todo dia, ou pelo menos alguns dias na semana, para combater o sedentarismo. Isso também tem implicação em relação ao controle da glicemia e a diminuição dos níveis da hemoglobina glicosilada, né? Aqui, no que se refere à dieta, né? Calcular a necessidade de calorias, né? Que são necessárias, o VET, né? E distribuir da seguinte forma: carboidratos, 50% a 60% das calorias, gorduras, 20% a 30%, com limite das gorduras saturadas, e proteína, 10% a 20% das calorias. Orientação com uma nutricionista, que é um profissional de saúde que está presente ali e nos ajuda também a orientar a dieta apropriada, levando em consideração ali quantas calorias o paciente está ingerindo, como é que ele pode distribuir isso durante o dia, para que haja um melhor controle da glicemia e a diminuição da hemoglobina glicosilada. Objetivos: reforça as mudanças nos hábitos de vida em toda a consulta. E nós vamos ter, como parâmetro de acompanhamento, o controle da glicemia, né? Isso pode ser feito com glicemia de jejum, pode ser feito com glicemia capilar, que o próprio paciente faz na sua residência, né? E também a avaliação da hemoglobina glicosilada. O alvo dessa hemoglobina glicosilada é que ela esteja inferior a 7%. E a partir do momento que ela esteja inferior a 7%, nós vamos aumentar esse intervalo aí de avaliação da hemoglobina glicosilada. As intervenções devem ser modificadas se a hemoglobina glicosilada é igual ou maior a 7%. Quer dizer, se a hemoglobina continua superior a 7%, igual ou maior a 7%, significa que aquilo que eu estou fazendo não está obtendo o objetivo, não está sendo alcançado, né? Problemas que nós vamos administrar com essas modificações do estilo de vida ou hábitos de vida. Essas intervenções nós vamos fazer sempre. Tem uma série de vantagens, mas a expectativa de diminuição dos níveis da hemoglobina glicosilada é de 1 a 2 pontos apenas, entre 1 a 2 pontos apenas. E a maioria dos pacientes, no intervalo de tempo de 1 ano, necessitam do uso de drogas. Quer dizer o seguinte, que nós vamos sempre fazer dessa maneira, num primeiro momento, mas é bastante provável que esse paciente mais adiante não controle de maneira adequada tanto a glicemia quanto a hemoglobina glicosilada e precisa ser associado drogas para que isso seja alcançado. E aí nós vamos passar, então, quer dizer, eu estou fazendo já essas modificações de hábitos de vida, e aí eu vou passar para o que a gente chama de step 1, né? Ou primeira etapa, né? Que vai ser colocada para esse modelo de paciente com diabetes tipo 2 a nível ambulatorial. Nós vamos associar uma droga ao tratamento,
junto com essas mudanças do hábito de vida, que é a metformina, quer dizer, um hipoglicemiante oral. Aqui, apenas como curiosidade, né, a metformina é uma droga que nós conhecemos há muito tempo para controle da glicemia. Ela, na verdade, os estudos clínicos eles passaram a ficar disponíveis no final da década de 50, no início da década de 60, e é uma droga que se tem uma experiência muito grande para controle da glicemia em pacientes com diabetes tipo 2. Né? Isso é um artigo histórico. Aqui, como é que funciona a metformina, efeitos esperados e efeitos adversos. Né? Como é que ela funciona? Estimula a ativação da AMP proteína quinase, a metformina reduz a produção hepática de glicose, né? E também aumenta a utilização de glicose periférica, né, mediada por insulina. Então, são dois mecanismos. Diminui a produção hepática da glicose, né, a neoglicogênese, e também aumenta a utilização de glicose em tecidos periféricos mediada por insulina. Extensa experiência de uso, baixo custo. Importante, não causa ganho de peso e pode resultar em leve perda de peso. Raramente causa hipoglicemia, melhora o perfil lipídico, diminui eventos cardiovasculares. Então, tem uma série de benefícios. Efeitos adversos no trato gastrointestinal podem ocorrer, especialmente em terapias com alta dose. Risco de acidose lática em paciente renal. Então, se o doente tem comprometimento da função renal, né, um clíris de creatinina baixa, um doente renal crônico, esse doente não é um doente para usar metformina. Diminuição esperada na hemoglobina glicosilada de 1 a 2%. Quer dizer, quando eu prescrevo a metformina, eu espero que isso aconteça. Se a minha hemoglobina glicosilada, quer dizer, a hemoglobina glicosilada do paciente continua acima de 7, não temos ainda o alvo alcançado e o paciente já está usando a metformina, junto com as mudanças do estilo de vida, nós vamos passar para a fase 2, para o STEP 2. O que é o STEP 2? O STEP 2 existem dois tipos, STEP 2.1 e STEP 2.2. Então, vamos lá. O que é o STEP 2.1? O STEP 2.1 nós vamos associar uma outra droga ao tratamento, de um outro tipo, um outro hipoglicemiante oral da classe das sulfonilureias. Então, vai ser a metformina, mudança de hábito de vida, mais a associação da sulfonilureia. Aqui também um artigo histórico falando do uso das sulfonilureias, né, que existem já há décadas, né, para uso de pacientes diabéticos. Então, existe uma experiência grande também como com a metformina e como é o mecanismo de ação. As sulfonilureias estimulam a liberação de insulina a nível pancreático através do fechamento de canais específicos de potássio nas células beta. Quer dizer, precisa que ainda exista uma função residual do pâncreas para a produção de insulina através das células beta pancreáticas e a sulfonilureias estimula essa liberação de insulina através de fechamento de canais específicos de potássio. Custo baixo e seu uso é associado com moderado ganho de peso e risco de hipoglicemia. Então, existe a possibilidade de hipoglicemia e associação com ganho de peso. Diminuição esperada da hemoglobina glicosilada de 1 a 1,5%. Então, eu estou associando uma outra droga no STEP 2.1. Eu poderia, ao invés de usar o STEP 2.1, usar o STEP 2.2. Então, eu tenho o STEP.1 com a metformina, STEP.2.1 e ponto 2. Então, STEP 2.1 e STEP 2.2. Eu acabei de falar do STEP 2.1, que é a associação da sulfonilureia à metformina. O que é o STEP 2.2? O STEP 2.2, que pode ser utilizado também como alternativa, é nós associarmos a insulina ao tratamento. Quer dizer, esse doente passou a ter necessidade do uso de insulina, junto com a metformina e mudanças do hábito de vida. Então, pode ser necessário, nesse doente, o uso de insulina para controle da glicemia, para diminuição dos níveis da hemoglobina glicosilada. Aqui falando também um artigo histórico, falando do descobrimento da insulina, que depois, através de técnica de DNA recombinante, passamos a ter a insulina disponível, que nós usamos
para atender, para tratar os nossos pacientes. Aqui apenas para lembrar a vocês, né, como é que a insulina funciona. A insulina, existe um receptor na membrana celular, que é o receptor da tirosinoquinase, e através do acoplamento a esse receptor da tirosinoquinase, você tem a geração dos chamados substratos do receptor de insulina, onde esse substrato do receptor de insulina ocorre fosforilação de enzimas. E essa fosforilação de enzimas vão fazer com que ocorra, a nível do organismo, o papel da insulina dentro do nosso metabolismo, que está incluído crescimento e expressão do gene, a insulina é um hormônio anabólico, né? Síntese de glicose, ela diminuindo ali a neoglicogênese a nível hepático, síntese de gordura, fazendo com que o excesso ali de carboidrato seja depositado como gordura a nível de adipócito, síntese de proteína, é um hormônio anabólico, e também abertura do GLUT2, que são os canais transportadores de glicose, para fazer com que a glicose entre na célula e tenha a glicólise para a produção de energia, né? Nós usamos a glicose para a produção de energia, produção de ATP para manter a viabilidade celular. Então, a insulina é o agente mais potente para reduzir a glicemia, né? Por ativar receptores na membrana plasmática, ela estimula a captação de glicose pelos tecidos e diminui a produção hepática de glicose, né? Interfere ali na neoglicogênese. O seu uso leva a ganho de peso e pode causar hipoglicemia severa. Então, todo paciente que usa insulina, nós devemos ter cuidado com a chance de hipoglicemia, né? O paciente muitas vezes é orientado a ter alguma bala, alguma coisa que, se ele tiver sintomas de hipoglicemia, para ele poder fazer uso. Uma série de formas de insulina variam de acordo com o seu tempo de ação curta ou longa. E aqui a gente tem uma tabelinha, né, desses tipos de insulina, com uma ação muito rápida, né, com uma ação curta, que é, digamos assim, a insulina que a gente usa mais no hospital, que é a insulina regular, onde tem um início de ação em torno de meia a 1 hora, um pico de ação entre 2 a 3 horas e um tempo de ação de 4 a 6 horas. Então, a gente usa muito no hospital a chamada insulina regular. Nós temos a insulina de ação intermediária, que também usamos muito em pacientes diabéticos, que é a NPH, e também temos a insulina de ação mais longa, com um tempo maior, até 24 horas, que são essas outras insulinas que estão colocadas ali, como a Lantus ou então como a Levemir. A que nós usamos mais no ambiente hospitalar é a insulina regular. Bom, outras alternativas terapêuticas podem ser utilizadas, como estão colocadas ali, né? São outros tipos de drogas que podem ser utilizadas para controle da glicemia também. O que eu falei é o que é mais utilizado, né? Importante. O alvo de uma hemoglobina glicosilada próxima do normal, 6 a 6,5%, se implementada com segurança, pode ser considerada para aqueles pacientes com diagnóstico recente de diabetes tipo 2 e com uma expectativa de vida longa. E se é um paciente idoso, né, objetivos mais relaxados para o nível da hemoglobina glicosilada pode ser preferível em pacientes idosos que já têm um tempo longo de diabetes tipo 2 e também apresentam doença cardiovascular associada. Então, doentes idosos com tempo longo de diabetes tipo 2, a gente pode ter um objetivo um pouquinho maior para essa hemoglobina glicosilada. Voltando ao caso clínico, né, como que é feito o controle da glicemia nos pacientes internados? No primeiro momento, o controle da glicemia no ambiente hospitalar é sempre feito com a insulina regular, que eu já mostrei para vocês o início de ação e a duração do tempo de ação, né? Eu vou interromper o compartilhamento agora para conversar com vocês. Interrompi já, né? Então, olha só, quando a gente... Aqui tem uma pergunta da Natália, né? Esses pacientes que você está descrevendo, muitos deles desenvolvem também resistência insulínica, né? E essa resistência insulínica desencadeia o diabetes. Nós vamos lançar mão de drogas para controle da glicemia. Dentre essas drogas pode ser utilizada também a metformina. Ok, Natália?
Muito bem. Então, vamos lá. Vamos voltar ali para o nosso caso clínico. Eu atendi o doente na emergência, é um doente diabético com diabetes tipo 2 que faz uso da metformina. Tem lá uma infecção grave no pé, com área de necrose, que vai precisar ser tratada. A gente vai ver isso na aula subsequente, na aula mais adiante. Né? Os tipos de tratamento ali que foram feitos e qual foi o resultado. Né? Como é que a gente aborda esse tipo de lesão e o que a gente tem que fazer. Né? Mas o que eu estou falando hoje é o seguinte: eu coloquei o doente para dentro, hospitalizei ele e eu preciso tratar o diabetes mellitus. Eu preciso controlar a glicemia. Então, como que eu vou fazer isso no hospital? Alguém tem ideia? Como é que é feito? Eu já falei que a gente usa insulina regular, mas como é que é feito isso? Primeira coisa que eu pensaria seria justamente a insulinoterapia, mas aí tem que fazer dosagem de potássio, né, preferencialmente, para poder instituir essa terapia. Eu não entendi. Fazer o quê? A dosagem do potássio, né, antes de iniciar a insulinoterapia no paciente diabético descompensado. Leonardo, vamos aproveitar a sua pergunta para esclarecer duas coisas. Né? O nosso doente, eu estou internando e ele é diabético e tem uma infecção no pé. Isso não necessariamente... Vamos dar um exemplo. Ele está com uma glicemia de 300 e foi admitido, tem uma glicemia ali de 300 na admissão do hospital. Mas ele não é caracterizado... Ele tem uma infecção grave que vai ser tratada, mas ele não é caracterizado como uma emergência diabética em paciente diabético, que são duas. São duas. Eu tenho a cetoacidose diabética e eu tenho o estado hiperosmolar ou coma hiperosmolar não cetótico. São duas emergências diabéticas. Cetoacidose diabética ou coma hiperosmolar não cetótico. Essas duas situações eu não estou colocando para consideração. Poderíamos também falar sobre ela. Né? Nessa situação que você está se referindo, eu preciso agir com hidratação, ver os níveis de potássio, repor potássio e também fazendo insulina. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Agora, imagine o seguinte: eu internei o doente e ele tem uma glicemia que está alterada, mas eu não caracterizei nem como cetoacidose, nem como coma hiperosmolar não cetótico. Ele tem apenas uma glicemia que está elevada porque ele é diabético. E eu preciso controlar essa glicemia dentro do hospital. Então, como é que a gente abordaria isso? Eu vou continuar fazendo com a prescrição, se ele tem uma infecção, que ele está descompensado, tem a glicemia elevada, eu vou manter a metformina ou não? Talvez seja o caso de pensar em, não sei, alguma possibilidade um pouco mais que fosse similar a alguma tipo de dose de ataque ou alguma coisa assim, algum fármaco que agisse mais de imediato. E depois iria rever a prescrição desse paciente, né? Talvez. Leonardo, quem está falando é Leonardo? Isso. Então, olha só, a primeira coisa que você vai fazer nesse tipo de paciente é suspender as drogas que ele está usando para diabetes. Dentro do hospital, ele apenas vai usar insulina enquanto ele estiver descompensado. Ele só vai usar insulina. Eu vou suspender a metformina, que é o que o nosso doente usava, e só vou prescrever a insulina para o controle da glicemia. Então, vamos lá. Pelo que eu falei, que tipo de insulina eu vou prescrever para ele? Regular. A insulina regular. Foi o que eu expliquei. Muito bem. Existe uma tabelinha que a gente usa quando a gente faz a prescrição para o uso da insulina regular. Essa insulina regular ela é feita subcutânea a cada 4 horas, de acordo com o nível da glicemia capilar. Então, eu vou botar na prescrição glicemia capilar a cada 4 horas e uma tabelinha de acordo com o nível da glicemia capilar, a administração de tantas unidades de insulina, de 4 unidades, 8 unidades, 12 unidades. Eu faço uma tabelinha, isso muitas vezes os hospitais trabalham com um padrão dessa tabela, e isso vai para a prescrição. Qual é o objetivo do uso da insulina regular subcutâneo de acordo com a glicemia capilar? É controlar a glicemia. Então, eu vou suspender o que ele estava usando antes e dentro do hospital eu vou controlar a glicemia com o uso da insulina regular subcutânea de acordo com a glicemia capilar. Entenderam?
Isso vai fazer parte da minha prescrição. Se o doente está se alimentando, o que eu vou fazer? Que dieta eu vou prescrever para ele? É uma dieta própria para o paciente diabético. Eu vou falar com a nutricionista uma dieta com uma consistência apropriada, de acordo lá com que ele possa se alimentar, se houver condições clínicas para isso, a própria para paciente diabético, com uma diminuição de carboidrato e aquela distribuição como foi colocado anteriormente, em relação a lipídios, em relação a carboidrato, em relação à proteína. Então, uma dieta para diabetes. E o controle da glicemia vai se dar através da insulina regular subcutânea, de acordo com a glicemia capilar, ou HGT, ou hemoglucoteste, a cada 4 horas. Isso está entendido? Sim. Professor, Estou ouvindo. a gente tem que dar alguma instrução para a nutricionista ou só tipo, ela mesma faz tudo? Não, você vai... vamos lá. É Christian que está falando? Isso. A atribuição da prescrição médica é do médico. Isso é uma atribuição do médico, né? Fazer a prescrição do doente. O primeiro item da prescrição é a dieta. Então, se eu estou admitindo um doente diabético, eu vou prescrever uma dieta para diabetes, né? A quantidade de calorias que o doente vai receber, a distribuição ali dos alimentos em relação... Isso você pode, apenas quando você escreve isso, o colega ou o colega da nutrição, ele já vai fazer com que chegue aquele doente a dieta apropriada para o paciente diabético. Nada impede que você vai prescrever a dieta, eu converso com a nutricionista. Olha aqui, eu estou admitindo um doente diabético, um doente obeso, a gente tem que diminuir a oferta aí de carboidrato, a gente tem que diminuir a oferta de calorias também, vamos planejar uma dieta para diabetes hipocalórica, né? E aí a nutricionista vai, junto com você, ajudar nesse processo de prescrição da dieta apropriada para esse paciente. Então, existe a interação do médico com a nutricionista para a prescrição da dieta. Não sei se foi isso que você perguntou. Foi isso que você perguntou, Christian? Isso... Sim, porque eu tenho na minha cabeça que a nutricionista já sabe, por exemplo, ó, vai dar a situação do paciente, é paciente assim, assim, assado. Aí ela já vai saber o que tem que dar, tipo, quantidade e tudo mais. E aí foi o que o senhor falou, tá certo. Mas é você que escreve. É você que escreve. Por exemplo, se é um doente hipertenso, eu vou botar dieta para diabetes com 2 gramas de sal. Se é um doente que é cardiopata, que tem edema, congestão pulmonar, dieta para diabetes com 2 gramas de sal com restrição hídrica, no máximo 800 ml por dia. E por aí vai. Quer dizer, isso é um papel do médico, né? Isso é um papel do médico. Prescrição da dieta, além do restante da prescrição. O outro ponto que eu estou falando da prescrição, que entra também na prescrição, é o controle da glicemia. Como é que a gente prescreve ali para o controle da glicemia? Com a insulina regular subcutânea de acordo com o hemoglucoteste ou HGT a cada 4 horas. Ok? Ok, obrigado. A Ana está perguntando quando é melhor usar o STEP 2.1 do que o 2.2. Para o doente, é mais cômodo a gente oferecer a ele o controle através de drogas via oral. Então, seria, um primeiro momento, o STEP 2.1, né, que é a associação de uma sulfonilureia à metformina. É mais fácil para o doente. Agora, se ele, apesar disso, não controlar a glicemia de maneira adequada ou mantiver a hemoglobina glicosilada elevada, superior a 7, a gente pode substituir o STEP 2.1 pelo 2.2. Então, sai a sulfonilureia e aí esse doente passa a ter necessidade do uso da administração da insulina. Ok? O mais cômodo para o doente é o resolver essa questão com drogas via oral, mas pode ser que seja necessário, mais adiante, a administração de insulina. Vai depender do curso clínico dele, de como ele vai controlar ou não a glicemia. Ele, por exemplo, ele pode fazer uso das medicações e não fazer dieta nenhuma. Comer tudo que tem, come
doce, né? Tem doce escondido. Isso é muito comum em doente diabético, né? Eu tenho uma história que eu comecei a fazer residência de clínica médica, novo, né? Recém-formado. E aí a gente tinha um round que passava e eu tinha que apresentar o caso para o staff, né? Para o médico. Aí era um doente diabético que tinha sido internado para fazer um procedimento cirúrgico e para fazer o procedimento cirúrgico estava aguardando o controle da glicemia. Ou seja, ele tinha um diabetes compensado que precisava controlar a glicemia para poder operar. Uma cirurgia eletiva. Ele internou para operar, tinha que ser operado, mas precisava controlar a glicemia primeiro. Foi uma fratura que ele internou, então tinha urgência também. Ele tinha urgência, tinha uma fratura e precisava ser operado e tinha que controlar a glicemia. E eu passei visita, e o doente fez os exames e continuava com a glicemia elevada, com glicemia capilar, com alterações, precisando de doses significativas ali de insulina regular subcutânea. E aí o staff foi passar a visita, eu falei isso para ele. Olha, esse doente aqui, a gente está fazendo o uso da insulina e ele está precisando de doses maiores, eu não estou conseguindo controlar a glicemia. O doente deitado na cama. Aí ele olhou para a minha cara, é mesmo, Afonso? É. Aí olhou para o doente e falou assim, só está difícil o caso, né? E ali do lado da cama dele tinha um armáriozinho, era um hospital público, o hospital do INAMPS, onde eu fiz residência de clínica médica. Aí o staff, olha só, foi do lado, abriu o armário. Quando abriu o armário, tinha uma caixa de bombom dentro do armário. Aí ele pegou a caixa de bombom e me mostrou. Olha aqui, ó, Afonso, por que ele não controla a glicemia? Tipo assim, deixa de ser bobo. Vê o doente direito. Você não consegue controlar a glicemia dele porque ele está comendo, ele está com a caixa de bombom aí. E você está deixando ele comer bombom. Fiquei com uma cara de bobo, né? Porque estava passando o caso como um doente difícil de controlar a glicemia. E, na verdade, ele não controlava a glicemia porque ele tinha uma caixa de bombom no armário do lado da cama, onde ele estava internado. Eu tinha 23 anos. Hoje eu estou com 68. Eu lembro disso perfeitamente. Quer dizer, o staff me chamando a atenção e eu nunca mais esqueci. Então, quando eu passo visita no doente diabético, e fiz isso na minha vida, olha, o senhor está comendo alguma coisa diferente que a sua família trouxe? Tem alguma coisa guardada aí no seu armário? Não, doutor, vê, dá uma olhadinha aqui, não tem nada aqui. Aprendi a checar isso. Isso com o staff me dando uma bronca. Eu reclamando que o doente não controlava a glicemia, não podia operar, e ele com a caixa de bombom dentro do armário. A gente vai aprendendo com os acertos e com os erros, né? Perguntas, por favor. Professor, mesmo no caso desse paciente que ele já veio com outras complicações decorrentes do quadro dessa diabetes descompensada, a nossa prioridade número 1 vai ser, em todas as circunstâncias, controlar a glicemia dele antes de avançar com os outros procedimentos? Não, você vai fazer tudo o que tem que fazer, o restante também. Nós vamos deixar para conversar isso na semana que vem. Você vai colher cultura, iniciar antibiótico, fazer desbridamento, fazer exames complementares, né? Esse é um conjunto de itens, de providências que são tomadas terapêuticas para o caso. Eu apenas hoje estou abordando como eu controlo a glicemia no doente hospitalizado. Entendeu, Leonardo? Só apenas um item. Tem outros, uma porção de outros que precisam. Entendi, professor. E como mencionaram ali no chat sobre a síndrome do ovário policístico, existe um limiar, vamos dizer assim, de risco para essas pacientes, para nós introduzirmos uma medicação já, num primeiro momento, associada às mudanças de hábito de vida, ou nós vamos percorrer por esses steps aí também para evitar que essa pessoa se desenvolva como diabética? Olha só, se você tem uma patologia que leva à resistência insulínica, né, você vai sempre seguir esse caminho que caracteriza ali o diabetes tipo 2, você vai sempre seguir esse caminho. Modificações dos estilos de vida, observar a glicemia, observar a hemoglobina glicosilada, a introdução de drogas, a primeira droga a ser introduzida, que é o STEP 1, STEP 2.1 e STEP 2.2. Essa é a sequência a ser tomada para controle da glicemia. Ok? Ok, obrigado.
Olha só, na aula anterior não houve a gravação. Então, aquela aula que eu dei de importância do diabetes não houve a gravação. Essa de hoje está sendo gravada. Então, nós vamos terminar a aula aqui, ela vai ser gravada e eu vou colocá-la no AVA. Eu vou colocar no AVA também uma outra aula que eu dei, que foi gravada, que é a mesma aula que eu dei na semana passada. Vai ficar disponível lá como primeira aula e essa de hoje como segunda aula. Tá ok? Então, vocês podem ver a primeira aula e vão ver a segunda aula, que é essa hoje que a gente está falando. Tudo bem? Ou você está me pedindo os slides da aula anterior? Vai estar no vídeo. Eu vou botar agora no AVA. Se eu não botar hoje, no máximo amanhã de manhã, está no AVA a aula todinha para vocês. A aula que eu dei semana passada e essa aula que eu estou dando hoje também. Tá bom? Vão ser vídeos separados. Preste atenção que na aula anterior, que eu vou colocar, na verdade, no semestre anterior, eu dei as duas aulas juntos, a primeira aula e a segunda aula. Então, é uma aula comprida, que tem inclusive essa aula que eu estou dando hoje. Mas não precisa ver na aula anterior, no vídeo anterior. Você vai ver esse vídeo que eu estou dando hoje aqui. Isso vai para o AVA como segunda aula. Tá? Então, se não houver mais perguntas, vocês podem colocar o nome e a presença e sair de sala. Tá ok? Continuem se protegendo aí, tá? Mais adiante a gente vai se ver, se Deus quiser, presencialmente. Um abraço para vocês, tá? Obrigada, boa semana, professor. Obrigada pela aula, professor. Um abraço para vocês. Valeu, professor. Um abraço aí, uma boa semana para o senhor. Você também. Para você também, Pedro. Tchau, tchau, professor. Boa semana para o senhor. Um abraço, Leonardo. Obrigado pela aula, viu? Nada. Um abraço.